Flamengo e São Paulo são dois times que o Abel, hora que vai jogar, já entra com as fraldas cheias. Então, mas era um outro momento. Era uma outra fotografia, um outro cenário. O Palmeiras hoje não tem essa característica, ou seja, se entrar para se defender, vai se complicar muito, porque não dá para se defender com Vitor Roque, Flaco Lopes, Andreas Pereira. Esses caras têm uma necessidade de atacar. Então o Palmeiras precisa atacar o Flamengo. Eu quero ver um jogo trocado, vai ser um jogo de trocação. Eu espero que o Palmeiras troque com o Flamengo, e aí sim o Palmeiras tem possibilidade sim de empatar ou vencer o Flamengo no Maracanã, que seria maravilhoso. Agora, se entrar recuado, se entrar tocando, e em 10 minutos de jogo, 5 minutos, nós já vamos saber qual vai ser a postura do Palmeiras. Ah, pelo amor de Deus, isso é um absurdo, cara. Não marcar o pênalti do Jorginho em cima do Gustavo Gomes do Palmeiras, isso é o maior absurdo. Pode entregar aí pro Flamengo aí. Vocês estão de brincadeira, vocês não vão falar nada. Pô, eu tô assistindo o jogo aqui em casa, mas foi muito pênalti. Só absurdo, cara. O VAR em menos de 5 segundos falou que não, o árbitro não foi. Ah, pode parar, velho. Pode parar que acabou. Pode dar o título pro Flamengo aí. Agora o camarada quer que eu fale que foi pênalti no Gustavo Gomes, sem intensidade nenhuma, ele já tinha cabeceado, pô. O cara botar a mão em cima do cara, tem que dar pênalti. Então, se encostar no bonitão lá é pênalti. Como o cara queria lá o pênalti lá a falta no Bruno Fux. Ele que procura o contato no Pedro e se joga. É engraçado. Dá uma olhada no quantas jogadas em cima do corpo do Arrascaeta estão fazendo. E ninguém fala nada. Entendeu? Outra coisa sobre a questão do tempo que o Flamengo perdeu sem o Léo Ortiz. Isso não pode acontecer. Entendeu? Isso não pode acontecer. Tá? Não pode acontecer. Ok? É isso. Tá? O YC, vamos lá, porque não dá para eu só dar atenção para você. O lance do Arrascaeta, ele já tinha botado a bola na frente para pegá-la. O Gustavo Gomes já tinha cabeceado e o Jorginho só meteu a mão aqui do lado dele. Aí ele se joga, a bola já estava fora. É só você olhar o lance de novo. Entendeu? É só você olhar esse lance de novo. Mas fala do Flaco Lopes, o que ele fez no jogo inteiro. O Everton não conseguia chegar nem na academia para tirar o carro dele lá de dentro, se ele tivesse participado desses gols aí, se ele tivesse caído. O Everton não caiu para o lado errado no pênalti do John. O que falaram do Everton? Carlos Miguel também caiu do lado errado no pênalti do Jorginho. Aí, faz como? Torcedor gosta disso mesmo. Encher o saco, né? Agora, ninguém fala que no primeiro escanteio do jogo, o seu VAR e o seu Wilton Pereira Sampaio devem ter apostado, né? Não vai ter pênalti para o Palmeiras, só vai ter pênalti para o Flamengo. E aí teve o pênalti para o Flamengo, né? 2 faltas, uma no Vitor Roque, uma no Fux, ele não ia dar mesmo. O pênalti foi pênalti, mas o pênalti no Gomes também foi pênalti. E aí, 2 erros, né? Uma falha individual. Eu não digo que o primeiro gol foi uma falha individual, foi uma falha de marcação. Se ele chegasse levantando a Arrascaeta, chutando os 2 tornozelos dele, os 2 calcanhares, ele ia levar um cartão vermelho, mas os caras não tinham feito 1-0, porque falta para o Palmeiras, se não for fratura exposta, ele não vai dar cartão vermelho. Pode anotar aí. Agora, se tiver um pênalti para o Palmeiras, agora que está 3-1, é capaz dele inventar um pênalti para dizer que ele não é um juiz de, vamos dizer, de arranjo, não é um juiz influenciável. Mas quem viu... E aí, Vampeta, 2-1, Flamengo, Palmeiras melhor, mas o Flamengo tá ganhando. Esse lance aí vai dar o que falar, né? Do empurrão do Pedro. Pênalti dentro da área, indiscutível do Fux. Vai ter muita resenha sobre a arbitragem. Quem teve mais posse de bola, quem frequentou mais o campo ofensivo foi o Palmeiras. Quem foi pro vestiário com uma vitória parcial? Flamengo.
E a palavra é essa, efetividade. Né? Você tem que ser eficaz dentro da área, você tem que aproveitar as chances. Não adianta você... cara, o ouvinte foi perfeito. Você vai chutar 100 vezes no gol. E isso vai, de maneira prática, resultar em quê? Né? Em termos de bola na rede. Agora, você tem uma oportunidade. Numa única oportunidade, você converte, você acaba marcando o gol. Né? O Flamengo com 3 oportunidades, 3 bolas no fundo da rede do Carlos Miguel. Então, eu acho que o futebol, principalmente numa partida pesada como essa, e tensa, muito nervosa, né? Esse jogo tá muito nervoso, cara. Esse jogo, agora na reta final do primeiro tempo, deu uma acalmada. Mas o Wilton Pereira Sampaio, ele acaba pilhando ainda mais os jogadores por conta de erros que, sabe, a gente não consegue entender. Por exemplo, no gol do Palmeiras, eu vou repetir, gente, não é garantia de nada que se o Flamengo estivesse com 11 em campo, ele não sofreria o gol, tá? Mas o fato é que isso gera debate, isso gera situações onde a arbitragem acaba sendo muito questionada. Então você tem uma situação onde o árbitro chama para si uma responsabilidade de maneira desnecessária. O árbitro chama para ele um BO que não precisava. E com isso acaba, de fato, mostrando uma possibilidade de agravar ainda mais esse nervosismo dos jogadores dentro de campo. Então eu acho que é válido demais quando você tem jogadores que dentro de campo correspondem de maneira efetiva. O cara dentro da área tem a oportunidade, faz o gol. Agora, o que falar de Pedro, hein? Pedro realmente, né, foi o dono desse primeiro tempo aqui no Maracanã. Se o Flamengo consegue de fato subverter o que seria, o Palmeiras foi superior com a bola nos pés. Tá, e quem marcou o gol? Ainda ele, contra 2, fica com o arremesso lateral, último toque é do Plata. Felipe Anderson e Jorginho. Ih, rapaz, não ficou legal a coisa entre os dois não, hein? O Felipe Anderson pôs a mão ali na cabeça do Jorginho, parecia ser um afago, eu na minha ilusão, né? Achando que era um carinho, mas o Jorginho não entendeu assim não, e o tempo fechou. O Vitor Roque chegou aqui para conversar com o Jorginho, que ficou bem irritado. O Jorginho não gostou nada, viu? É tanta treta, cara. É tanto foco de confusão. Tá de brincadeira. Pelo Pedro, tá de brincadeira. O Carlos, não tem jeito. Os caras do Palmeiras querem apitar o jogo, o juiz não dá cartão. Se fosse do Flamengo, expulsaria. Mas estão acostumados. E a pressão do torcedor do Flamengo, que eles dizem que é chororô, fez resultado. Porque senão eles não marcariam esse pênalti, senão eles dariam aquele pênalti lá para o Palmeiras, com qualquer toquezinho, jogador do Palmeiras, como esse árbitro deu do Léo Ortiz, do Léo Pereira contra o Corinthians, entendeu? O Carlos, né? Obrigado aí, Carlos, tá? O Marcel. Cadê o povo que fala que o Pedro não marca? Pois é. Agora o mérito é do Felipe Luiz, foi ele que ensinou. Que ele não corre, que ele não treina, é o melhor preparo físico do Flamengo. O Hélio Né, Samuel Lino, 1 a menos? Pois é. Samuel Lino, péssima partida. Tem gente falando do Luiz Araújo, que pelo menos fez uma partida honesta no quesito defensivo. O Lino nem isso tem feito. O Lino está mal. Ele não consegue dominar uma bola. Né? Eu não sei o que está vendo com o Lino, mas o Felipe Luiz não pode bancá-lo. Aí eu pergunto para meu amigo Júnior Firmino, cadê o mérito do Felipe para resgatar o Lino? Ou mantê-lo? Entendeu? Ou mantê-lo. Tem que sair o Lino. Tá difícil, cara. Tive que botar no mudo agora aqui na Globo. Tá difícil. O Caio é uma decepção, o Roger é uma decepção, já era. Entendeu? O Luiz Roberto nem se fala. Parece Palmeiras TV. Porra. Né, o Saúl machucado, vai jogar aí o Pulgar, que é um bom jogador, com o Jorginho. São jogadores um pouco mais velhos, uma idade um pouco mais avançada, e como histórico, como estatística, o Flamengo tem quase que uma queda absurda no segundo tempo. É uma coisa histórica do Flamengo. O Flamengo, no segundo tempo, costuma não produzir o que produz o primeiro. Então, pode ser uma estratégia do Palmeiras. O problema do Palmeiras é o banco de reserva em relação ao Flamengo. O Flamengo tem um elenco muito mais qualificado e o Palmeiras, quando precisa do banco,
Facundo, essas aberrações que a gente já sabe como, né, André? É um pouco da minha análise do Palmeiras aqui. Galera, o que vocês acharam do Carlos Miguel? Mano, eu achei ele muito fraquinho, cara. Mano, eu nunca vi ele jogando. Os caras falaram que ele jogou no Corinthians, eu não acompanhava ele. Jogou no Corinthians, depois foi lá pra fora, né? Aí voltou agora pro Palmeiras. Mano, achei ele muito fraco. Muito fraco. Na marcação de pênalti ele ficou atrás dos jogadores assim, não falou nada, não foi debater com o juiz, sabe? Tipo, sabe, meio Maria Mole assim, mano, sei lá.